tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, peço que clique no gostei e compartilhe. Hoje é 6 de dezembro de 2022. Esse aqui vai ser pertinho que eu vou falar, né? É sobre Netuno em peixes, né? Ele está no movimento direto, então, além de chuvas, incidência, descoberta de navios, afundamento também é possível, né? Mas ele traz algumas revisões anteriores, como questões de saúde, ele é um movimento direto, ele traz também uma expansão melhor para a saúde, uma melhora também para a saúde, além de muitas águas, né? Mas Netuno no movimento direto, por ele estar acompanhado de Júpiter e no ascendente do Brasil, ele está trazendo muita mágoa, muito ressentimento para as pessoas. Então, no movimento direto, pode ser que ele melhore um pouco esse sentimento, essa mágoa, né, das pessoas. Eu falei sobre desencarne de ancião, né? Ancião são pessoas idosas, quando desencarnam, com a passagem de Netuno por peixes, né? E isso, quando é de idade, é positivo. Ele está liberando a família para um crescimento tanto espiritual quanto financeiro. As mágoas são curadas, né? Através daquele ancestral. Às vezes a pessoa nem vai lá visitar o avô, nem a avó, nem nada, mas aquele ancestral ele está purificando, ele está codificando a família para um crescimento. E está liberando, de certa forma, é um ancião, né? Quando a pessoa morre drasticamente, como eu já citei, né, as pessoas tendem a depurar isso 4, 5 gerações para frente, e isso traz o quê? Traz dificuldade na expressão, traz dificuldade na fé, traz dificuldades financeiras, dificuldade com medicação, dificuldade com tratamento psicológico, dificuldade às vezes para dormir. Então, quando a gente tem um membro da família que morre, ou mais de um, com Netuno em peixes, ou onde está Netuno, eu estou falando de Netuno em peixes que tem relação com a espiritualidade, tem relação com o engano, tem relação com a fé. Então, quando a gente morre e não entende que a gente tem uma ligação, que Netuno representa a glândula pineal, que é o contato com o universo, é o contato com outros seres acima de nós, e a gente tem uma morte, digamos assim, sofrida, doída, queimada, assassinada. Eu não estou dizendo coisas normal do homem. O que é normal de acontecer com o homem? É morrer cego, morrer com câncer, morrer com qualquer outra doença. Não é normal. O normal seria a gente deitar e morrer como Moisés. Mas devido à nossa alimentação, às nossas medicações, a gente depura e isso sai como forma de doenças, que são os karma, também vem como doença, né? Então, o que que é? Às vezes a pessoa tem um talento para ser jogador, mas ela teve um ancestral que cometeu assassinato, ou foi assassinado, ou cometeu alguns atos, tipo sexuais, que tem questões sexuais muito graves também. Então, às vezes a quarta, quinta geração vem, quer ser um jogador de futebol, não consegue concluir. Quer ser um músico, também não consegue concluir. Quer estudar línguas, não consegue. Quer ir para a espiritualidade, muda de igreja, de religião. Não consegue concluir, não consegue estabilizar. Então, por quê? Porque o ancestral, aquele ancestral que ele não está sendo visto e ele realmente morreu fora de sintonia, ele morreu desconectado da fé, desconectado por muitas dores, e às vezes não foi caminhado, e ele também não alcançou esse encaminhamento, e até que vamos dizer que a quarta, quinta geração não viu isso. Então, às vezes, o que que acontece? Então, ele marca o que? Figura pública. As figuras públicas, né? Como figura pública está relacionado com política, com figura públicas religiosas também, com figura pública como escritores também. Quantos escritores você vê que morrem às vezes à míngua, né? E às vezes escreve um livro, não consegue lançar, o outro vem para agir a ideia, copia, rouba as suas ideias. Eu mesmo atendi uma, né? Isso está relacionado com ancestrais que foi e que plagiou, que roubou a ideia de outro. Cá na frente você vai escrever e outra pessoa fará o mesmo. Então tem relação com oradores. Netuno e Peixe dão grandes oradores espirituais, grandes mentores espirituais. Quando a gente está bloqueado nisso aqui, a gente tem que ver qual é o membro ou mais de um membro em relação à perseguição pela fé, morte pela fé, tá? Engano pela fé, fanatismo pela fé.
envenenamento. Né? Às vezes tem pessoas que causou envenenamento a outras pessoas, vou dizer até diretamente, e nessa vida a pessoa vem tomando várias, ou se torna hipocondríaco e toma remédio demais e não descobre a sua doença. Está ligado ao ancestral. Então, em qualquer caso de um homicídio dentro do sistema, tá? Ele está associado a determinada profissão, tá bom? Está determinada profissão. Um homicídio, vou botando um homicídio, determinada profissão. E às vezes você, por exemplo, assim, igual esse caso, vou citar mais uma vez esse rapaz que morreu queimado, né? Tem coisas relacionadas com a guerra, com a profissão. Da mesma forma que o membro, de repente, canalizou essa energia de uma forma negativa, que nós, nesses anos todos de colonização, só sabemos fazer ódio e guerra, e ele veio numa guerra também, encarou essa guerra aqui de uma forma que foi mortos cruelmente, né? Então, os caminhos dos nossos ancestrais têm relação com a nossa profissão e casamento. Quando a gente tem debilidade em determinada área ou doença que se repete dentro do sistema, a gente tem que procurar Plutão, Netuno e Urano. Como eles estão no mapa? Ele está relacionado com o seu casamento, ele está relacionado com a sua profissão, ele está relacionado com o seu medo. O Netuno está relacionado com os seus medos, com as suas fobias, com os demônios, com as vozes que falam para você fazer isso, com aquelas vozes que dizem assim, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Aquelas ovelhas que seguem a manada. Então a gente tem que olhar esse Netuno, né? Então essas mágoas, que Netuno representa mágoa. Então a gente tem que transcender essas mágoas e entender a passagem de Netuno em Peixes. Então Netuno em Peixes, ele vai trazer talvez agora uma abertura, por ele estar direto, ele traz uma transcendência para algumas pessoas. Mas aquelas pessoas que estão de fato procurando se curar. Mas aquelas pessoas que estão à espera de uma melhora sentado dentro de casa, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, eu sou rica, isso não funciona. Não funciona por quê? Porque na vida tudo tem que ter uma dedicação. Um exemplo disso foi Cristo. Jesus pregou sentado dentro de casa. Jesus andou no deserto com sandálias, aquelas sandálias daquela época. Às vezes no lombo de um jumento, quando se tinha o luxo de ter um jumento. Se ele é filho do Criador, ele fez isso, ele se abnegou, ele foi fazer isso. Ele foi ensinar, ele foi praticar. Agora imagine eu dentro de casa, todo dia eu acordo, fica aqui. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Pronto. Acabou, eu não faço nada. Eu vou para a igreja, levanto a mão, canto, vem para casa. E meu vizinho? E o mendigo? E o cachorro abandonado? O Natal está chegando. Quantas crianças não têm um brinquedo? Quantas crianças estão passando necessidade? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, só resolve? Não, Jesus pegava, juntava dinheiro para dar para os pobres. Fez o milagre dos pães para alimentar os pobres. Isso é Netuno em Peixes. Jesus tem relação com Netuno. Porque Netuno representa a fé. Mas ela representa uma fé capaz de curar. Capaz de fazer. Não é simplesmente fazendo uma jornada que só beneficia aquilo. Não, eu faço isso aqui porque é conveniente eu só fazer isso. Mas não tem nenhum esforço da minha parte. Se não há esforço da minha parte, como que eu posso esforçar? Como eu posso ser exemplo? Então, Netuno em Peixe, ele cria esse véu de Maia porque a gente acha que é muito fácil. Por isso que Netuno representa droga, representa maconha, representa bebida, representa o traficante. Ele representa aquilo que você toma, bebe e acorda no outro dia leve. Netuno é isso. Agora, já Plutão, ele representa o clã. Então, quando a gente olha isso dentro do mapa, a gente entende. Mas voltando para o Netuno, que é o que eu estou puxando, porque Netuno é onde o ser humano tem a capacidade de se conectar com o todo. Mas a conexão aqui é uma conexão que transcende a tudo isso que está à volta. Ela transcende a um nível superior no qual você é capaz de você produzir a sua própria fé, a sua própria cura. Mas através do que você é capaz de entender. Não é o fanatismo que vai curar ninguém. Isso não cura ninguém, nunca curou ninguém.
Mas o Netuno agora no movimento direto, ele traz essa cura. E Netuno está no ascendente do nosso país. E significa a cura das pessoas. Significa, mas é a cura que o presidente vai trazer para você? Não. É a cura que você é capaz de produzir. Você é capaz de produzir. A cura da sua família, que você é capaz de produzir com Netuno. Olha Netuno como é que está dentro do seu mapa. Como ele está no seu mapa. Ele está em oposição ou em quadratura. Veja os desafios, porque Netuno representa abuso, representa infanticídio. Netuno representa infanticídio. Netuno representa também, sabe o quê? Dentro da astrologia que eu trabalho, Carmen, representa relação de irmão com irmãos, né? E isso de 4 gerações, 5 para trás. Está lá no mapa, às vezes. O mapa da pessoa aponta isso. Relações abusivas, relações que machucam, relações que dói. Netuno é isso. Mas só que é uma dor de submissão, onde você sabe que está passando, mas não tem força para sair. Porque eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, só é fácil falar. Mas você não tem força de sair. Porque você não produz a sua própria força. Porque você veio do lar que veio submetendo isso dentro da ancestralidade. Você está se submetendo àquilo que 4, 5 gerações já vieram passando. Mas quando você entende isso no teu mapa, você começa a se esforçar. Você começa a quebrar, digamos assim, o paradigma, começa a quebrar o elo, começa a abrir a visão espiritual dentro do mapa. O mapa é para isso, gente. Eu trabalho com pessoas e ela às vezes me procura e fala assim, como é que vai ser meu 2022? Eu trabalho no mapa e falo para você isso e aquilo. Mas você quer melhorar isso aqui? Você tem que produzir os efeitos. É como eu contratar um funcionário numa empresa para produção. Se ele não produz nada, eu vou ficar com ele? O universo é a mesma coisa. Se você não produz nada, não tem porquê da sua existência. Aí você começa a adoecer, começa a ter um câncer, começa a ter uma depressão, uma bipolaridade, um filho que dependente, um filho que não trabalha, um marido encostado, uma esposa encostada. Por quê? Porque o Netuno dentro do mapa, ele mostra que você tem que sair do lado da submissão. Esse Netuno direto é isso. Quando o Netuno está retrógrado, ele está mostrando você dentro das suas mágoas, para dentro. Por isso que o índice de suicídio acontece muito quando o Netuno está retrógrado. Entende? Por causa disso. Porque a pessoa tem dificuldade de aceitar as dores da vida. E ela, às vezes, sai tanto da realidade que, às vezes, ela quer dormir e só ficar do outro lado. Então, a gente entendeu o que é Netuno. Eu estou tentando passar o que é Netuno. Netuno não é só pintura, não é só câmera, não é só fotografia. Ele faz muito bem Sagitário, mas ele em Peixe, ele é o mar das ilusões, ele é o mar dos enganos, ele é o mar dos fake news, ele é o mar da fofoca, ele é o mar da mentira, ele é o mar da perversão sexual. Isso é Netuno em Peixes. É a perversão religiosa, é o infanticídio. São os abortos que a gente não quer falar. Isso é Netuno em Peixe. Então a gente entendeu o que é as energias, que é regida pela água, que é o mundo fora dentro do outro mundo, que é Netuno. Então quando você entende isso, você fala, não, eu tenho que sair desse mar aqui. Eu vou sair disso. Como? Qual é o caminho? Qual o caminho? Dentro do que você conhece como fé. Começa a buscar aquilo ali. Comece a buscar e entender o seu mapa. Bem, eu tenho uma oposição de Netuno com Plutão. Nossa, é 2 ancestrais aqui. Um é o Crã, é o avô. E o outro é a avó, a matriarca. A pessoa que cometeu N coisas terríveis. Principalmente se Netuno tiver em quadratura com Plutão. Coisas horrorosas. Aí a gente chega cá na frente, a gente tem um filho, às vezes debilitado mentalmente, debilitado fisicamente, porque está ligado a isso aqui. É o Crã que já vem condenando todo aquele sistema. Quando a gente entende isso, a gente vai trabalhando esse clã. Vai perdoando, vai afastando, vai entregando, vai sentando para que aquilo ali se amenize, para que aquilo não se repita em 3, 4 gerações. Eu pego 3, 4 gerações, gente, que está repetindo a mesma coisa. A mesma coisa.
mesmo casamento, o mesmo marido, a mesma dificuldade, a mesma coisa, e a pessoa não entende que ela tem que fazer por ela. Tá bom? A gente está em 15 minutos, eu vou terminar por aqui. O que eu já posso dizer para vocês é um feliz 2023. Sabe entender o que é Netuno no movimento direto. Procure o melhor de Netuno no movimento direto, que é a fé, que é a mansidão, que é a paz e que é a escrita, que é a poesia, que é a arte, que é a beleza, que é um mundo maravilhoso. É um mundo realmente de produção que é da fé e também da espiritualidade e da cura. Mas ele em quadratura e oposição no seu mapa, ele realmente traz muitos desafios. E está relacionado sempre com a ancestralidade. Tá bom, gente? Gratidão e namastê.